Olá, caríssimos e caríssimas, estou aqui com mais um vídeo educativo voltado para temas da história, da filosofia e da teologia. Hoje eu irei falar um pouquinho sobre todo o contexto que envolveu o Concílio de Nicéia. Portanto, nós iremos abordar ali alguns desdobramentos deste concílio e algumas consequências históricas e teológicas relacionadas a esse evento. Lembrando para você, caríssimo, que este é apenas um tema introdução para que em sala de aula nós possamos retomar e aprofundar o assunto de maneira mais incisiva. Mas para que nós possamos aqui então dar início ao tema, o Concílio de Nicéia, concílio, como eu disse para vocês no vídeo passado, é uma reunião de lideranças da igreja que se encontram para decidirem os rumos, os caminhos e os problemas da igreja. O Concílio de Nicéia é considerado o primeiro concílio ecumênico, porque ele abrangeu uma série de líderes ali, religiosos, lembrando que ainda não existia oficialmente a Igreja Católica, Apostólica, Romana. As igrejas eram, de certa forma, autônomas e independentes. Cada líder da sua região tinha liberdade para seguir os seus rumos teológicos, é lógico, a partir daquilo que Jesus havia ensinado e que os discípulos haviam também ensinado. Porém, com o passar do tempo, muitas coisas foram mudando nessas mensagens e muitas vezes as mensagens ali pregadas regionalmente pelos líderes regionais estavam em desacordo com o que ensinava o Evangelho. Então o Concílio de Nicéia reuniu bispos e representantes de todas as regiões que haviam o cristianismo. O concílio aconteceu no ano de 325 e foi de maio a julho. Nesse momento, quem estava ali comandando o império era Constantino. E Constantino, então, ele utiliza toda a sua estrutura, né, para colocar à disposição dos que iam participar do concílio o seu exército, as carruagens para o traslado das pessoas, ofereceu o seu palácio para abrigar ali os participantes, enfim, toda a estrutura do império, então, foi oferecida por Constantino para dar suporte para que o concílio acontecesse. No contexto histórico, Constantino ele teve algumas vitórias importantes. Por exemplo, conta Licínio, que era seu cunhado, porque estava tendo ali uma disputa pelo poder. E Constantino também conseguiu unificar o império. E ele, a partir disso, ele passou então a desejar a unificação também da igreja. Não foi Constantino que oficializou o cristianismo em Roma, mas ele deu um passo importante para que depois o cristianismo fosse oficializado. E qual é a questão que abrangia, então, o Concílio de Nicéia? O combate a uma heresia, o arianismo. Ário, que era um bispo, um pregador ali daquela região, daquele local, daquele contexto histórico, ele negava em suas mensagens a divindade de Cristo, ou seja, para Ário, Cristo era um homem com virtudes, mas apenas um homem, contrariando o que os apóstolos ensinaram, que Cristo, apesar de ser homem, ele era Deus. E para o cristianismo isso é muito importante, porque negar a divindade de Cristo é negar a base, o alicerce do cristianismo. Se Cristo foi meramente homem,
Então o seu sacrifício não serviu para perdoar os pecados da humanidade. Para que Cristo pudesse ter ter feito um sacrifício perfeito, um sacrifício que agradou a Deus e que, a partir disso, o perdão dos pecados da humanidade foi concretizado, Cristo precisava ser divino e humano. Então, Cristo teve duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele não deixou de ser Deus quando estava em forma de homem e, sendo Deus, ele foi também 100% homem. Então, Ário negava isso. E é lógico que ele sofreu muita resistência, porque havia muitos ali que discordavam disso, afirmavam a divindade de Cristo. Então, a partir das resistências, Ário, então, ele foi, num determinado momento, excomungado, depois ele foi aceito pela igreja novamente, mas ele continuou ali querendo implementar as suas heresias. Então, o Concílio de Nicéia aconteceu exatamente para debater os rumos da igreja, para combater a heresia de Ário. No concílio, então, alguns defendiam as pregações de Ário e outros repudiavam veementemente. Então, os participantes do concílio, para evitar algumas consequências mais gravosas, então eles decidiram redigir um documento baseado no credo batismal da igreja de Cesareia. Então, o credo vai reafirmar a ideia teológica de que Cristo era Deus. Apesar de ter vindo em forma humana, ele não deixou de ser Deus. Ou seja, esse sínodo da igreja de Cesareia admite, teologicamente falando, que Cristo, ele é Deus. Nunca foi criado, sempre existiu. Então, isso é a base, o fundamento do cristianismo. Então, o documento foi inspirado no Concílio de Cesareia, diz que Jesus Cristo é da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro e gerado, não criado. Aí está a questão. O documento afirmava, e foi confirmado no Concílio de Nicéia, que Cristo foi gerado. É diferente de ter sido criado. Se Cristo foi criado, então ele não é eterno, ele passou a existir a partir de algum momento. Agora, se ele foi gerado, se ele é Deus de Deus, verdadeiro Deus, luz da luz, ele, então, sempre foi Deus e em um determinado momento ele adquiriu a forma humana para conhecer as fraquezas do ser humano e poder, com o seu sacrifício da cruz, passar por tudo aquilo que o ser humano passou e perdoar os pecados da humanidade. Então, negar a divindade de Cristo, como o Ário estava fazendo, era uma heresia. E, então, o Concílio de Nicéia se reuniu para isso. Não tratou de outro tema, como a Trindade e outras questões relevantes também. Mas esse concílio, então, ele foi convocado exatamente para combater a heresia. Lembrando que também no concílio se fixou a data para celebrar a Páscoa, porque a igreja ali primitiva não concordava com o calendário judaico, porque, de acordo com o pensamento teológico deles, se os judeus foram reprovados, se o Antigo Testamento não foi eficaz, então não adiantava ficar seguindo as datas dos rituais judaicos. Então, ficou definido, então, no Concílio de Nicéia, que a Páscoa deveria ser comemorada no primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera. Então vamos falar agora sobre um pouquinho de Constantino e do cristianismo. Então, durante muito tempo, o cristianismo foi considerado uma afronta ao Império Romano e à figura
do imperador. Por quê? Os cristãos se recusavam a se curvar, a adorar o imperador, porque, de acordo com os ensinamentos, eles adoravam somente a Deus, e isso incomodava profundamente a estrutura do Império Romano. Então, os cristãos eles foram perseguidos, suas propriedades foram confiscadas, eles foram colocados no Coliseu com os leões para servir de espetáculo para a sociedade romana. Os leões muitas vezes comiam, estraçalhavam ali os cristãos. E com Constantino, a história narra uma certa conversão, né? Porque eu disse uma certa porque não está bem claro a real conversão de Constantino. Então se questiona, realmente Constantino, imperador, ele se converteu ao cristianismo ou ele foi uma conversão apenas por conveniência? Porque ele queria a paz dentro do império e não conseguia derrotar os cristãos, então ele usou a tática de que se não pode com os inimigos, junte-se a ele. Bom, a história, né, ela não é ponto pacífico nisso. Para alguns, sua posição favorável à religião cristã nada mais era do que um interesse político, tá? Então, muitos historiadores vão entender que ele, então, tinha apenas o interesse político. Através disso ele se aproxima do cristianismo para poder controlá-lo. O interessante é que durante a sua vida ele nunca participou de atos religiosos, somente se batizou quando se aproximava a sua morte, tá? Então, mas como foi a conversão de Constantino? Então, Constantino, durante uma batalha, olhando para o céu, ele teve uma visão, ele viu uma cruz, né, e uma mensagem que dizia assim: com este sinal vencerás. Então ele ordenou aos seus soldados pintarem uma cruz nos escudos, e ele ganha a batalha. Com isso, então, ele se converte ao cristianismo. E como era o Império Romano sobre Constantino? Ele provocou uma série de reformas religiosas. Ele legalizou o cristianismo e as demais religiões através do Édito de Milão, unificou a Igreja Cristã, convocou o Concílio em 325, que validou a natureza divina de Jesus, e outros detalhes. Ele decretou o domingo como dia do descanso, definiu a maneira de calcular a data da comemoração da Páscoa, fixou o 25 de dezembro como o dia comemorativo do Natal. Em relação às duas naturezas de Cristo, é óbvio que para o cristianismo, Cristo deve ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Porque se ele não for divino, o seu sacrifício não teria valido a pena. E se ele também não fosse 100% homem, o mesmo sacrifício não teria sido aceito por Deus, porque ele viveu 33 anos e nesse período ele não pecou. Então, contrário ao Antigo Testamento, que todo ano o sacerdote tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, tinha que oferecer rituais, sacrifícios de animais ali a Deus para perdão dos pecados das pessoas. Cristo, sendo Deus e humano, ele fez isso uma única vez e definitivamente resolveu a questão da morte, trazendo vida para todos aqueles que creem. E para isso, ele tinha que ser ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Teodósio, ele foi o que oficializou o cristianismo no Império Romano. Então foi a partir de Teodósio, não de Constantino, que surgiu oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana, com Roma controlando, né, ali o mundo cristão da época. Então, o combate às heresias, né, foi ali a tônica
do Concílio de Nicéia. Então, em 380, o imperador Teodósio promulga o Edito de Tessalônica, o qual reconhece o cristianismo como a religião oficial do império. Esse edito segue em outros, reforçando e condenando o paganismo, condenando as heresias e punindo até com a perda dos direitos civis aos que não professassem o cristianismo. Então, Constantino, ele não oficializou a religião católica. É lógico que ele foi um passo importante, ele foi fundamental, porém ele ajudou a construir, a organizar a estrutura para que depois a Igreja Católica ela fosse oficialmente adotada pelo Império Romano. Eu termino aqui esse vídeo e em breve eu voltarei falando sobre temas relevantes, históricos, teológicos e filosóficos. Um grande abraço a todos e até a próxima.